Bom, pessoal, então em continuidade à aula anterior, hoje a gente vai falar sobre distribuição de frequência, né? A gente vai começar a entrar na parte mais matemática mesmo da disciplina, né? Finalmente. Né? Eu digo na parte mais matemática no sentido de ver mais algumas fórmulas, né? Mais um tratamento um tanto mais analítico das coisas, né? Embora sejam fórmulas mais simples, ainda assim são fórmulas, tá? Então, hoje vamos falar sobre isso, distribuição de frequências. Opa. Então, basicamente o que esse conteúdo trata, né, é de uma metodologia para a gente descrever dados estatísticos que resultam de variáveis que podem ser quantificadas, né? Como por exemplo das tabelas que a gente estudou nas aulas anteriores. Né? Então a gente tem lá o resultado de um estudo que pode ser colocado em uma tabela, né? E os dados dessa tabela podem passar por um determinado tratamento. Né? E esse tratamento aí vai depender do que a gente vai querer fazer, né, com esses dados e tudo, né? Mas com o que a gente vai ver hoje, né, no que diz respeito à distribuição de frequência, vai ser uma das abordagens que a gente pode fazer com esse tipo de dados. Tá? Então, para exemplificar o que a gente pode fazer, vamos pegar aí, por exemplo, um exemplo bem simples que está aí mesmo no livro de vocês, né? No livro que eu passei para vocês, que é a respeito das estaturas de 40 alunos de um dado colégio. Né? Foram escolhidos 40 alunos de um colégio, foi calculada a altura deles em centímetros, né? E foi colocado em tabela, né? Uma tabela sem qualquer organização, né? Esses dados. Então ficaria algo desse tipo aqui, ó. Assim, certo? Estatura de 40 alunos de um determinado colégio. Né? Então vocês veem que os dados estão simplesmente jogados aqui. Você vê 166, 162, entendam 1,66 m, 1,62 m, 1,55 m e assim sucessivamente, tá? É porque está em centímetros, ok? Então, quando os dados são colocados simplesmente desse jeito, né, sem qualquer cuidado prévio sobre uma ordenação, sabe, sem qualquer critério de ordenação ou algo do tipo, né, a gente diz que a tabela assim feita é chamada de primitiva. Tá? Então isso aqui seria um exemplo de tabela primitiva. Opa. Primitiva. Né? Ou seja, os elementos eles não foram organizados, eles não foi colocado nenhum critério de ordem, né, sobre esses elementos colocados aqui. Então você pode definir dessa maneira, pode simplesmente para você lembrar o que significa uma tabela primitiva é isso, né, sem organização. Né? Porém, se você pegar e digamos assim, estabelecer uma ordem da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Colocar as alturas dos alunos do menor para o maior, começando aqui, ó. Então você vai colocar aqui, começando com a menor estatura de todos. Eu acho que seria o
151, né? Então esse dado, em vez de estar aqui, ele estaria aqui na primeira colocação. Aí depois o aluno que mede 152, se tiver aqui, tá? E assim sucessivamente. A gente vai pegando e vai colocando de forma organizada todos esses dados, né? Aí obteríamos uma tabela assim, né? Só aumentar aqui um pouco, acho que assim tá bom, né? Tá? Aí, não, na verdade tem um aqui com 1,5 m, né? Só não sei onde tá, não consigo ver aqui. Enfim, começa com 1,5 m, depois um 51, 52, 53 e até alguns que se repetem, como por exemplo esses dessa coluna inteira, né, que medem 1,60 m, né? Então a gente repete eles. Ou seja, quando você estabelece um critério de ordem para os elementos dessa tabela, você está construindo uma tabela que se chama tabela Hall, né? Ou simplesmente colocando as tabelas em Hall, né? Tabela Hall. Né? Então, ao contrário da tabela primitiva, essa tem organização, né? Pode colocar simplesmente organizada. Aqui eu coloquei da menor para o maior, mas poderia ser, por exemplo, da maior para o menor também, seria uma forma de você colocar a tabela em Hall, tá? O fato é que você tem que ter claro um critério de organização para aquele observador que estiver interessado nos dados que você está colocando ali em forma de tabela. Então tem esses dois nomes novos aí no nosso vocabulário, tabela primitiva e tabela Hall, né? Então, com as tabelas colocadas em Hall, a gente vê, né, com mais facilidade, por exemplo, que o aluno mais baixo dessa turma, né, tem 1,5 m, né? O aluno mais alto tem 1,73 m, né? Porque a gente já sabe para onde olhar para poder procurar essas informações, né? Aí a gente pode procurar, por exemplo, e descobre que, por exemplo, já vi aqui de imediato que tem 5 alunos medindo 1,60 m. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E, enfim, qualquer tipo de informação que seja de seu interesse, você consegue localizar de uma maneira bem mais fácil quando você coloca os seus dados numa tabela RAW. Certo? Então, aí é que entra agora a chamada distribuição de frequência, que é quando a gente vai analisar, como a gente vê aqui na tabela Hall, que alguns elementos eles se repetem algumas vezes, né? Então, fica interessante a gente entender, né, qual a influência dessa repetição no nosso estudo, né? Ou seja, quantas vezes cada elemento aparece na tabela, quantas vezes ele aparece aí no nosso estudo. É isso que a gente chama de distribuição de frequência, né? Então, vou colocar aqui o próximo. Distribuição de frequência. Então, como eu disse, o que a gente chama de frequência, né, é o número de alunos que fica relacionado a um determinado valor da variável. No caso, a nossa variável é a estatura, né, a altura de cada um desses alunos. Então, se a gente fosse colocar isso de forma organizada, essa correlação, né, entre a variável, no caso a estatura, e a quantidade de alunos relacionado a cada uma dessas variáveis, a gente poderia construir ainda uma outra tabela, que é essa chamada distribuição de frequência, né? Essa tabela teria esse aspecto aqui, ó.
Vou colocar aqui maior para a gente visualizar com mais facilidade. Opa. Né? Então, ó, vamos ver como funciona. Aqui, ó, o que está dizendo nessa tabela de distribuição? Como eu disse, está relacionando a variável, no nosso caso aqui a estatura, né, stat, em centímetros, com a quantidade de vezes com que essa variável aparece no nosso estudo. Né? Por exemplo, a variável 1,50 m ou 150 centímetros aparece apenas uma vez, está aqui. Por isso, tá, a gente coloca o 1 aqui na segunda coluna de frequência. Né? Outro exemplo, como eu falei anteriormente, a variável 1,60 m, né, aparece 5 vezes. A gente até contou aqui no nosso exemplo. Né? Por isso que na nossa coluna de frequência vai estar o número 5 associado a ela. Né? E assim sucessivamente em relação a cada uma das variáveis do nosso estudo. Né? Porém, vocês concordam comigo o seguinte, né? Pelo menos eu acho que concordam, que imagine se eu fosse fazer esse estudo com 500 alunos ou com 1000 alunos. Né? Imagina eu colocar, né, aqui um slot de variável, né, para cada uma delas, né, tipo, para cada uma das variáveis que vai aparecer, né, que pode ser um intervalo ainda muito maior, né, de variações, não de altura, mas pode ser também de outra coisa, pode ser de peso, pode ser de qualquer outro tipo de parâmetro. Né, eu poderia obter tabelas muito maiores do que essa, né, relacionando a nossa variável com a frequência com a qual ela aparece. Tá? Então, essa aqui mesmo, a gente já vê, se fosse colocar numa única tabela, que eu dividi em 3, né, para poder caber. Eu não, né, eu peguei essa tabela feita aqui do livro, só copiei e colei para poder ilustrar essa ideia. Né? Ele não fez ela contínua, porque ia aparecer, ó, de 1,50 até 1,73, né? Seriam 23 linhas, né? Uma tabela com 23 linhas e 2 colunas. Né? Seria uma tabela muito comprida. Né? Então ele dividiu em 3 pedaços aqui para poder ficar mais fácil a nossa visualização. Né? Então, dependendo do que a gente fosse estudar, poderiam ser tabelas ainda maiores. Né? Então, existe uma forma da gente tornar isso um pouco mais fácil de visualizar, né? Que é a gente utilizar uma outra variável chamada de classe. Né? Ou ainda, como dizem, né, em alguns, simplesmente de classe ou frequência de classe. Né? Vamos colocar aqui embaixo. Então, primeiro vou definir o que é classe. O que a gente vai chamar de classe vai ser um intervalo, né, de variáveis. Eu vou considerar para poder diminuir o tamanho dessa tabela. Né? Então, vou chamar assim, intervalo. Intervalo de variáveis. E com isso a gente consegue, com esse conceito a gente consegue criar a chamada frequência de classes. Né? Então, essa tabela aqui eu vou desenhar para poder ficar mais claro o conceito. Né? Vamos ver se eu consigo fazer certinho aqui. Assim. E assim. Eu vou dividir aqui. Então aqui continua sendo a entrada das estaturas, né, em centímetros, e aqui a frequência. Porém, em vez de eu considerar, por exemplo, 150, 151, 152, 153, 154, eu vou considerar
essas 5 primeiras entradas aqui como um intervalo, né, de 150 a 154. Começando em 150 e indo até 154. Né? E qual a frequência que os números que estão nesse intervalo aparecem? É simplesmente a soma das frequências de cada uma dessas variáveis. Ó. Como cada uma delas aparece uma vez, então a soma é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Dá 5 ao todo. Certo? Essa é a ideia para poder diminuir o tamanho da tabela e assim também facilitar a minha compreensão dos estudos apresentados. Né? E aí eu vou continuar, né? Essa mesma ideia de sempre pegar, nesse caso específico, eu vou pegar um intervalo sempre de 5 variáveis. Ó. Aqui eu vou pegar mais 5, de 155 até a 160. Então, de 155 até a 160. Qual é a frequência dessas variáveis, né, que estão compreendidas nesse intervalo? Ó. 4 mais 3 mais 1, né, que dá 8, mais 2 dá 10, mais 5 dá 15. Não foi isso mesmo? 4... Não, pera aí, eu considerei isso certo mesmo? $150. Ah não, pera, eu acho que eu cometi um erro. Estou dividindo errado isso aqui, não vai dar certo. Eu tenho que considerar um intervalo menor. Tem que ser de 150 até a 154. Né? Porém, a 154 não entra na minha distribuição, não entra nesse intervalo aqui. Né? Então, só vai entrar 150, 151, 152, 153. Né? Porque para entrar 154 eu teria que fazer assim, ó. Eu teria que fechar o intervalo, representar o fechamento do intervalo com essa barrinha. Né? Vou explicar mais sobre isso mais tarde. Né? Então isso aqui é como a ideia de intervalo aberto e intervalo fechado que a gente usa lá em conjuntos. Né? Aqui, ó, por exemplo, quando eu falo de 150 a 154, né, significa que estão presentes nesse conjunto os 150, 151, 152 e 153. Tá? Se eu fechasse aqui, ó, também desse lado, aí eu poderia incluir o 154, ok? Faltou eu fazer essa explicação breve, tá? Vocês entenderam essa parte? Como eu não fechei, o 154 não entra nesse conjunto aqui de intervalo. Só vai até o 153, né? Então, deixa eu contar de novo. Ó. Do 150 até o 153 dá 4. Né? Agora sim, ó. Aí, como o 154 não entrou, então ele entra no de baixo, né? Aí vai de 154 até o 158. Né? Ó, 154, 55, 56, 57. 58 não entra, né? Porque eu não fechei aqui. Então vamos contar a quantidade de elementos. Ó. 1 mais 4 dá 5, mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. Tá? E agora, o 158 não entrou no intervalo anterior, então ele vem aqui. Começa em 158 e vai até o próximo intervalo, que seria 162. Né? Então, aí ó, vai entrar na minha contagem 158, 60 e 60. 158, 60 e o 61. Como 69 não tem, né? Para poder entrar na conta. Então só vai até esses três aqui mesmo. Somando, ó, 2 mais 5 dá 7. Né? 7 mais 4, 11. Então o intervalo, a frequência dos números desse intervalo aqui é o total de 11. Tá? Aí, continuando.
O próximo seria começando no 162, né? E indo até no padrão que eu estou seguindo até o 166, porém sem incluir o 166 no intervalo, né? Então, ó, 62, 63, 64, 65, né? 66 não entra no intervalo. Então vai 2 mais 2 dá 4, mais 3 dá 7, mais 1 dá 8, né? Então aqui a frequência é 8, tá? Vocês estão compreendendo? Não sei se está sendo claro o suficiente. Aqui é 11. Como o 166 não entrou, ele começa no próximo intervalo, né? Seguindo o padrão, vai até o 170. Então, 166, 67, 68, 69. Né? O 170 não entra. Então, vai 1, mais 1 dá 2, mais 2 dá 4, mais 1 dá 5. E por último, começa no 170, continuando nosso padrão, vai até o 174. Estou indo de 4 em 4, por assim dizer, né? Até 150 mais 4, 154. 154 mais 4, 158. Né? Acho que vocês perceberam o padrão, né? Como que eu cheguei a esse padrão de ir, né, em 4 em 4, né, para poder dar essa distribuição certinha, é algo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Isso aí não é aleatório assim não. Tem uma maneira da gente construir o tamanho das classes dessa maneira. Tá? A gente saber exatamente, não exatamente, mas pelo menos ter uma ideia de qual intervalo a gente consegue utilizar aí, tá? Então, de 170 ao 174, vai 1 mais 1 mais 1, dá 3. Né? E agora podemos fechar aqui. E vocês podem ver que se a gente somar tudo, ó, 4 mais 9 dá 13. Mais 11, 24. Mais 8, 32. Mais 5, 37. Mais 3, 40. Que é justamente o total dos 40 alunos que participaram aí do nosso estudo, né? Do cálculo das estaturas. Certo? Então tem que dar o total de 40 alunos. Até para você saber se fez a conta certinha, você pode fazer esse somatório aí no final, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento. Se não no ensino médio, para quem já estudou para concurso, né? Geralmente os concursos que pedem o conteúdo de estatística, a gente tem que dar uma olhada, né? Nessas questões de distribuição de frequência, de tipos de tabelas e tudo. Então, quem já mexeu com isso aí sabe do que eu estou falando, né? Então, como os elementos, né, dessa distribuição de frequência, um deles é esse que eu já falei, que é a classe, né? Outro que a gente pode se referir é o chamado limites de classe. Deixa eu definir aqui. Limites de classe. Limites de classe é simplesmente saber os extremos de cada uma delas, né? Ou seja, onde começa e onde termina cada classe, né? Então, ó, por exemplo, se eu quero pegar, seja essa classe aqui, ó, né? Ó, essa é a minha primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, essa daqui, eu vou pegar a quarta classe, né?
Então eu vou representar o limite inferior com L minúsculo, né? Então eu tenho o L minúsculo, aí eu vou chamar LI, limite inferior. Nesse caso, nosso exemplo vai ser o 162, né? E o limite superior, que é onde termina a classe. Onde termina não precisa ser o elemento que pertence ao conjunto, tá? Foquem nessa similaridade aí com a teoria de conjuntos, tá? É simplesmente o termo que limita o conjunto, mas ele não precisa estar no conjunto. Nesse caso, então, seria o 162. E a gente representa com um L maiúsculo, né? Limite superior, né? Então, no nosso exemplo, só para registrar aqui, seria justamente esse, ó, na classe 4, L4. O classe inferior, então, como eu fiz o L minúsculo, é o 162, né? E a classe superior, o L maiúsculo, seria o 166. Okay? Só para registrar aí essa nota, né? E tem também um conceito que é o chamado de amplitude de um intervalo de classe, né? Ou seja, o tamanho de uma classe, né? O quanto mede um intervalo de classe. Então, amplitude de um intervalo de classe. Então é simplesmente, pode entender assim, para ficar mais mnemônico, né? Tamanho da classe. E isso a gente representa pela letra H, né? Então, se é uma classe I qualquer, eu vou representar como H minúsculo I, né? Então, mais uma vez aí fazendo referência à quarta classe, que a gente pode tomar como exemplo. Aqui, né? Então, o tamanho da quarta classe vai ser simplesmente a classe superior, né? Classe maior, digamos, o limite superior da classe, quer dizer, menos o limite inferior da classe. Então fica 166 menos 162, que é igual a 4, né? Portanto, o tamanho da classe é 4. Isso, na verdade, vai ser o tamanho de todas as outras, né? Todas elas vão ter esse tamanho aqui, né? Mas a gente pode selecionar uma qualquer, né, para poder calcular o tamanho de todas as outras classes da nossa distribuição de frequências, ok? Pode selecionar uma qualquer aí só para servir como modelo para as demais. Além desse conceito, ainda tem o conceito de amplitude total da distribuição. Então esse é uma amplitude de um intervalo e eu tenho o conceito de amplitude total da distribuição de frequência. Então, vou colocar só da distribuição mesmo. Esse aí já é maior, né? Aqui eu vou representar essa amplitude total através da seguinte notação, né? Sobre... Opa, fazer aqui de azul, né? Vou usar o AT, né? Amplitude total, né? E ela vai ser o seguinte, vai ser dada pela seguinte fórmula. A amplitude total vai ser o limite máximo, né, da distribuição menos
o limite superior máximo menos o limite inferior mínimo. Né? Então, o que isso quer dizer? A gente vai pegar, dentre os limites superiores, o maior de todos. Né? Então, ó, olha para a distribuição que a gente tem aqui. Né? Dentre todos os limites superiores, todos eles estão aqui. Ó. Né? A gente vai selecionar, a gente vai identificar qual é o maior de todos. Né? Aqui está visível que é o último, que é o 174. Né? Então, no nosso exemplo, ele seria o 174. E, dentre todos os limites inferiores representados por essa coluna, a gente vai pegar o menor de todos, né? Ou seja, aquele que está no topo, que é o 150. Tá? Então, seria aqui, ó, 150. Né? E aí, a gente calcularia a amplitude total. 174 menos 150 daria 24 centímetros. Essa seria a amplitude total, segundo o exemplo da nossa distribuição ali. Certo? Então, ó, não confundam os conceitos. A amplitude da classe é o intervalo só da classe, né? De qualquer uma delas vai ter sempre o mesmo tamanho, né? E a amplitude total, ela já se refere ao tamanho total de toda a sua amostra, né, com a qual você está trabalhando, né? Ao tamanho em termos assim de dimensionamento das variáveis a qual você está comparando, né? Se você está comparando a variável estatura, o que a amplitude total quer dizer? Você vai pegar a maior estatura de todos e subtrair da menor estatura de todos, e você vai obter a amplitude total da sua amostra de estaturas aí do estudo que você está fazendo. Okay? É isso que significa esse conceito de estatura total da distribuição. Né? E, no caso, quando você está trabalhando só com uma amostra, né, você ainda tem a amplitude amostral. Né? Deixa eu colocar aqui o conceito. Geralmente nos problemas que vocês vão ver, vai estar deixando bem claro se que os dados que você está trabalhando é a população inteira ou é uma amostra. Né? Aqui no nosso problema não ficou claro se essa turma de alunos aqui, de 40 alunos do Colégio A, né? Eu creio que esses 40 alunos seja apenas uma amostra, né? Porque um colégio com 40 alunos, né, deve ser bastante elitizado, né? Mas, enfim, eu acho que seja só 40 alunos de um colégio inteiro, ou seja, uma amostra qualquer, né? Embora o problema não tenha deixado isso nitidamente claro. Amplitude amostral. Então, é quando você está trabalhando numa amostra, né? E você pega o valor máximo e o valor mínimo da amostra, assim como você fez acima, né, da distribuição inteira. Tá? Então é só essa a diferença. Mas isso é como eu falei, é quando o problema deixa claro que você está trabalhando com uma amostra e não com uma população inteira. Tá? Mas na hora de calcular é a mesma coisa. Né? Amplitude amostral vai ser, a gente pode colocar assim, pode representar como x máximo, né, que é a diferença entre o valor máximo da amostra, né, menos o valor mínimo da amostra. Né? Pode representar dessa maneira. Mas veem que é basicamente a mesma coisa de calcular a distribuição numa população inteira. Tá? Só para registrar mesmo caso apareça esse nome em algum ponto. Né? Tem também o conceito de ponto médio de uma classe. Né? Deixa eu representar aqui. Acho que dá para fazer aqui mesmo embaixo. Ponto médio de uma classe.
Então, isso aqui geralmente, pelo menos no livro aí que eu passei para vocês, é representado pela letra X, I, né? X índice I. Né? E ele simplesmente indica o ponto que divide o intervalo da classe em duas partes iguais, assim como está indicado aí. Então, XI, ele seria o quê? Seria o limite inferior da classe somado com o limite superior da classe dividido por 2, para que você obtenha assim o intervalo exato, né? Então, ó, como esse exemplo que a gente obteve aqui, ó, pegamos a quarta classe, né? Tem o limite inferior de 162 e o limite superior de 166, né? Então, no exemplo ficaria assim, ó. O intervalo médio da quarta classe, né, seria 162 mais 166 dividido por 2. Né? Daria quanto isso aí? 328, né? É isso? Dividido por 2. 150 mais 14 dá 164. 164, né, gente? Acho que eu fiz até conta desnecessária aqui, porque era só pegar o meio termo. Né? Seria 164 o termo central aqui. Né? Ok? Então o valor que estaria no meio entre as duas classes seria o termo 164. Né? Então seria 164 centímetros. Né? Então o ponto médio, ele basicamente é o valor que representa essa classe. Em alguns momentos ele vai ser utilizado principalmente para fazer gráficos que sejam diferentes de histogramas, né? Que não sejam propriamente um histograma como a gente vai ver mais na frente, mais para o final da aula. Tá? E tem também o conceito de frequência simples ou absoluta. Né? Frequência simples, né? Ou também chamada de ou absoluta. O que a gente chama de frequência simples de uma classe, né? Basicamente é o valor o número de observações que correspondem a essa classe, né? Como nos exemplos que a gente fez aqui, né? A frequência simplesmente diz quantas vezes, né, essa variável que a gente está estudando aparece na nossa distribuição, tá? Então a definição dela seria isso, né? Seria o número de vezes número de vezes que a variável aparece na distribuição. Definição meio informal, mas atende bem aí o propósito. Tá? E ela é simbolizada com o termo, com a notação F índice I. Né? Sempre tem esse I aí no meio. Né? A maioria dos livros usa esse I mesmo para representar esse índice. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira variável nossa aqui, né, seria, como se refere à primeira classe, né, seria o F1, né, primeiro intervalo, e a frequência seria 4. Né? Aqui o F2, a frequência é 9.
F3, a frequência é 11. E assim sucessivamente. A gente já fez, né, já dispôs esses dados aí justamente, só que não chegamos a colocar o símbolo FI aqui em cima, né? Mas frequência poderia simplesmente ser substituído por FI nessa coluna aqui, beleza? E o somatório que aparece aqui no final, né, desse total, ele é representado de outra forma, né? Como cada um desses termos aqui é um FI, aqui vai ser representado assim, ó, como um sigma maiúsculo FI, né? Onde esse sigma maiúsculo, vocês já devem ter visto lá no cálculo, é a letra grega que representa o somatório, né? Aqui representa o I variando de 1 até o valor de K aí, que for a nossa variável, tá? E isso vai representar o somatório. E como sempre, né, como eu falei, o valor do somatório que tem que dar o número de componentes aí do nosso estudo, no caso lá que foi 40. Ok? Agora sim, agora a questão do número de classes, né, ou o intervalo de classes, para vocês entenderem como que eu cheguei nessa quantidade de 6 intervalos de classe, por exemplo, né? Como que eu olhei para aquilo dali e eu sei que são 6 intervalos que eu tinha que utilizar para essa classe, né? Primeiro, isso não tem uma resposta simples, porque sempre vai depender não há uma única metodologia que você possa utilizar para poder determinar isso, né? Existem várias, porém uma é mais frequentemente adotada, né? E é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Tá aqui, deixa eu escrever aqui. Número de classes. Para calcular isso aqui, o que a gente vai utilizar, isso aí não tem de forma muito detalhada no livro de vocês, então eu vou fazer isso aqui. É conhecido na literatura como regra de Sturgis. Né? No livro ele só mostra lá a formulazinha, porém não dá nem pista, né, de como ela foi obtida, né? Então vamos tentar deduzir essa fórmula aqui, porque não é muito difícil, né? E é um raciocínio interessante utilizado aí por esse estatístico, né, para deduzir essa fórmula, né? Então, primeiro, como eu disse, não é a única maneira de se definir, de se fazer esse procedimento, tá? Existem outras maneiras, mas essa é uma das mais utilizadas, né? E esse processo, ele pode ser utilizado tanto para representar uma amostra ou uma população, né? E uma característica dele que é interessante é o seguinte: ele pode ser a forma como ele considera que os dados estão dispostos, né, no nosso histograma, que é a chave para ele deduzir a fórmula dele, tá? Então, ó, primeiro, a fórmula de Sturge diz isso daqui, ó, que a quantidade, o número de classes que a gente chegou lá, no caso foi 6, né, o que eu vou representar de forma geral como K, é dado por 1 mais 3,3 aproximadamente, né? Deveria ter pelo menos colocado 3,32, que é um pouco mais aproximado, né? Vezes o logaritmo natural não, é o decimal de n, né? Essa é a chamada fórmula de Sturges. Onde o n é o número total de dados. Então, eu substituí o n por 40, né? Lá naquele nosso exemplo, que era a quantidade lá de alunos, e fiz as contas e cheguei aqui no valor que deu aproximadamente 6, que deu para eu arredondar para 6, né? É assim que eu cheguei
naquela quantidade de classes iguais a 6, tá? Então, mas vamos entender aqui como que isso funciona. Essa fórmula, para obtê-la, ela é bem empírica, né? Ou seja, o raciocínio ele não vem de uma teoria bem consolidada e tudo, ele vem de uma série de suposições, né, sobre como esses dados estão disponíveis para a gente, como que a gente pode selecionar esses dados, né? Então é basicamente isso que se define como uma lei empírica, né? E é com base nessas leis que a gente consegue deduzi-la com mais facilidade, né? Ele usa basicamente combinatória e logaritmo para poder chegar nisso daqui. E é uma fórmula relativamente recente, né? Ela não tem nem 100 anos ainda que é utilizada. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui o argumento inicial dele, né? A gente faz assim, a gente considera um diagrama de frequência, né, ideal, ou seja, sem nenhum outro tipo de variáveis perturbando aí o nosso estudo, né? E ele vai consistir de K intervalos, tá? Então, vou colocar assim a demonstração. Né? Então, vou colocar assim: seja um diagrama de frequências com K intervalos. Então, se ele tem K intervalos, a gente pode considerar uma representação que ele está assim, ó, forma meio aproximada, né? Ó, vai de 0 a 1, de 1 a 2, né? Aí aqui de K, K-2 a K-1, né? Porque assim eu tenho ao todo K intervalos, né? Então eu tenho 1, 2, 3, K intervalos se eu considerar a distribuição feita dessa maneira, tá? Então, onde cada um desses pontinhos consiste nos extremos, nos limites inferiores e superiores de cada um dos intervalos, ok? Então aqui eu coloquei dessa maneira, tá? Só para a gente visualizar o que está fazendo, né? Então eu vou pegar um iésimo intervalo, eu vou representar ele assim. Esse aqui é o nosso iésimo intervalo, né? E ele tem um certo número de amostras, né? E a quantidade de amostras que pode ter nesse intervalo varia de 0 até K-1. Por quê? Porque ó, é igual na nossa distribuição que foi feita aqui em cima, né? Lembram que, por exemplo, quando eu peguei aqui esse intervalo de 158 até 162, né? Mas não contendo o 162. Fiz 158, não tenho 159, 160, 161, certo? Então, ó, o 169 não tinha nenhum elemento. Em compensação, o 160 tinha 5. Tá? Então, a quantidade de elementos que podem ter em cada um desses intervalos, né, pode variar, né? Então, isso eu estou falando assim, de elemento para elemento. Se eu considerar de intervalo para intervalo, vem essa construção que a gente obteve aqui, ó, aqui nesse gráfico, né? Ou nessa tabela, quer dizer. Você vê que a quantidade de elementos aqui ela pode variar, porém, no final das contas, a soma vai dar 40. Tá? Então, essa daqui é uma das combinações possíveis que eu tenho, uma das diferentes formas que eu tenho, né, de obter a configuração dos 40 alunos aqui. Tá?
Então eu poderia ter, por exemplo, aqui de 1,50 a 1,54, não poderia ter nenhum aluno, né? Porém eu teria 13 alunos de 1,54 a 1,58, né? Seria uma outra combinação possível, tá? Então tem várias maneiras de se obter essas configurações, certo? Então quero só que fique claro isso na cabeça de vocês, né? Então nesse iésimo intervalo eu tenho todas as possibilidades, né? De zero, o i ele pode ser de 0 até k-1 elementos, é o que ele pode ter aqui, né? Porém, no fim das contas, o somatório tem que dar o mesmo, certo? Ou seja, com isso, o que ele está me dizendo? A gente está trabalhando com um problema de combinação, foi isso que o Sturges ele percebeu, tá? Significa que eu estou trabalhando com uma combinação de k-1 elementos tomados i, né? Que pode ser representado de forma binomial como k-1 sobre i. Né? Vocês lembram disso lá na parte de probabilidade, né? Pelo menos eu espero. A gente viu sobre isso aqui. Certo? Então temos uma combinação associada a quantidade de elementos, né, as configurações possíveis relacionados aos elementos desse iésimo intervalo. Né? E isso, é claro, vale para qualquer outro intervalo daqui da minha distribuição. E como eu falei para vocês, o somatório tem que dar a mesma coisa, né, para todos. Então, no fim das contas, quando eu somar esses k-1 sobre i, né, eu tenho que obter n no final. Vou colocar um n minúsculo aqui. Né? Eu tenho que obter n, que é a minha quantidade de número, a quantidade de elementos da minha amostra. Beleza? Então, quando eu somar tudo, né, de i igual a 0 até k-1, a quantidade tem que dar n no final. Quando eu somar todas as combinações possíveis, tá, de se obter todas as configurações possíveis de cada um dos intervalos, certo? Porém, como é que fica, quanto dá esse somatório aqui, gente? O binomial k-1 sobre i, quanto dá esse somatório aqui? Alguém lembra? Esse somatório aqui, ó. A gente viu uma fórmula sobre isso aqui, ó. Quanto dá esse somatório? E aí? Ninguém lembra disso lá do triângulo de Pascal, quando eu somo os elementos da linha da mesma linha do triângulo de Pascal? Quando eu tenho assim, ó, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1. O que acontece quando eu somo, por exemplo, esses elementos, ou esses elementos, ou esses aqui, ou esse, né? Quanto dá a soma desses elementos aí? Ninguém lembra, gente? São potências de 2, ó. Aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim sucessivamente. Se eu tenho a késima, a k menos uma linha, né? Então aqui vai dar 2 elevado a k menos 1. Né? E lembra que cada elemento do triângulo de Pascal pode ser representado por um binomial. Né? Então, como aqui nesse binomial, quem está variando, né, é só o denominador, né, só o i que está variando, eu estou somando os elementos de uma mesma linha, então eu estou invocando essa propriedade aí do binomial. Né? Então esse somatório aqui dá 2 elevado a k menos 1. Né? Então eu tenho 2 elevado a k menos 1 igual a n. Certo? Então, aí essa expressão ela fica mais fácil de
de resolver, né? Porque, ó, o que eu posso fazer aqui para poder simplificar, né? A gente pode transformar em logaritmo, né? Pode tirar o logaritmo na base 2, né? Para ficar mais fácil. Aqui, ó. Logaritmo na base 2, dos dois lados, né? De 2 elevado a k menos 1 igual ao logaritmo na base 2 de n, né? Então, ó, esse k menos 1 passa multiplicando, propriedade dos logaritmos, vezes log de 2 na base 2, igual a log de n na base 2. Né? Acontece que logaritmo de 2 na base 2 é ele mesmo, isso aqui dá 1. Né? Então, desse lado, eu tenho simplesmente k menos 1. E desse outro, eu tenho logaritmo de n na base 2. Né? Aí eu tenho a propriedade da mudança de base dos logaritmos. Ó. Logaritmo de a na base b é simplesmente logaritmo de a na base c sobre logaritmo de b na base c. Ou seja, eu posso escolher a base do meu logaritmo, né, e colocar dessa forma aqui. Tá? Eu vou escolher a base 10, que é onde eu já tenho tudo tabelado para ficar mais fácil. Né? Então, logaritmo de n na base 2 fica logaritmo de n na base 10, eu não preciso representar a base 10, né? A propriedade aí que propriedade não, uma convenção dos logaritmos de Briggs, né? Quando é a base 10 a gente não precisa representar, né? Sobre o log de 2 também na base 10. Então, escolhi a base, não preciso representar, né? Aí, pergunto para vocês, quanto é 1 dividido? Isso aqui vai ficar assim. Aqui, ó. 1 sobre log de 2 vezes log de n, né? E isso daqui, ó, 1 sobre log de 2, se você fizer aí na calculadora, vai dar justamente esse número que está aqui, ó, aproximadamente 3,32. Aproximadamente 3,32. Tá? Então foi assim que o Sturges deduziu essa fórmula. Então você tem, ó, k menos 1 igual a, vamos arredondar assim, né, 3,32 vezes log de n. Passando 1 para o outro lado, k igual a 1 mais 3,32 log de n. É bem legal essa fórmula dele, né? Assim, eu achei a dedução bem bacaninha. O que ele usou, né? Tipo, de combinatória, de logaritmo, tudo, eu achei bem legal mesmo a aplicação. Né? Então, bastante criativo no mínimo. Né? Certo? Alguma dúvida nisso aí, gente? Não? Tranquilo, né? Facinho. Tranquilo não, mas tô entendendo aqui. É. Olhando de novo com mais calma, acho que dá pra entender fácil. Né? Então, ó, veja lá como fica, né? O nosso exemplo aqui de aplicação, né? Se a gente escolher o n igual a 40, né? Alguém calcula aí para mim, por favor, o logaritmo decimal de 40 dá quanto? Deixa eu ver se minha calculadora está aberta aqui. Não, já fechei. Então, se alguém puder fazer aí, agradeço. 1,60. 1,60? Aí multiplica por 3,32.
Deu quanto? 5,31. 5,31. Aí somado com 1 dá 6,31, né? Como é menos de 6,5, a gente arredonda isso daqui para menos. Então dá aproximadamente 6. Então assim eu sei que nesse meu exemplo, onde eu tinha uma turma com 40 alunos, eu vou ter ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Né? Então é assim que eu vou definir, vou chegar ao número de 6 classes, né, para a minha distribuição de frequências. Certo? Aí, sabendo, né, o tamanho, a quantidade de classes, né, a gente consegue saber o tamanho de cada classe. Né? Como que a gente faz isso? Né? Ó, já sabemos a quantidade de classes, que é 6. Agora, como calcular o tamanho de cada uma das classes, a amplitude das classes? Olha aqui. Amplitude de uma classe. Né? Cadê? Amplitude de um intervalo de classes. Né? Aí a gente pode fazer assim. Ali eu mostrei de uma forma mais resumida. Né? Então posso colocar assim. Ó. Então, para saber a amplitude do intervalo de classe, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a amplitude a gente já viu que é definido pelo H minúsculo, né? A gente pode pegar a amplitude total, né? E distribuir, ou dividir por I, né? Quem é I? Quem seria esse I aí na nossa conta? Lembra que eu estou usando o I sempre como índice, né? Vou até sublinhar aqui essa fórmula, né? Eu estou usando o I sempre como índices, né? Como é que ele entra aqui no nosso intervalo? Por exemplo, aqui, como eu disse, né? Eu tenho, se eu for pegar as classes, né? Aqui eu tenho, pelo limite inferior, eu tenho o L1, L2, L3, L4, L5, L6. Né? Então, ó, seria L1, L2, L3, L4, L5, L6. Né? Os limites inferiores. Né? E aqui estão os índices. Ó. Então, quem é esse I aí que eu estou me referindo? São os índices, né? Mas qual índice eu vou colocar ali? Vou colocar o índice maior, né? Ou seja, o índice que representa a quantidade de classes que aparecem aqui. Né? Então, deixa eu ver se dá para melhorar essa fórmula. Não, acho que se eu colocar como I faz confundir, né? Vou fazer assim, vou colocar como K. Acho que fica melhor. Porque o K já dá um valor aqui, né? Amplitude total dividida por K. Né? Acho que fica melhor assim. Então a gente faz assim. H vai ser o quê? A amplitude total a gente já calculou, né, do problema. Do nosso problema deu quanto mesmo? Do nosso exemplo? Cadê a amplitude total? Foi 24, né? Foi 24. E
dividido por 6, né? Então 24 por 6 dá 4. Então foi assim que eu cheguei no intervalo de 4 centímetros de cada uma das classes, né? Ó, de 150 para 154, 154 para 158 e assim sucessivamente, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Aqui só utilizando ainda o mesmo exemplo lá do começo, tá? Aí quando der um número que não for inteiro, né? Se chegar a um número não inteiro, é aquela mesma ideia, né? Por exemplo, se deu 3.8, você arredonda para 4, se deu 5.1, você arredonda para 5, tá? Então é arredondando para o inteiro mais próximo que tiver, certo? Então, essa parte aqui final ela é relevante, tá? Na hora de vocês fazerem a distribuição de frequência e for construir as classes, né? Vocês vão precisar dessa regra de Sturges, né, para poder saber quantas classes vão utilizar. Sabendo quantas classes, vocês vão precisar saber a amplitude de cada uma delas. E para saber a amplitude de cada uma delas, vocês vão precisar da amplitude total, né? E antes de saber a amplitude total, vocês vão ter que colocar a tabela em roll, tá? Então é uma coisa ligada à outra, certo? Aí só assim você consegue obter todas essas informações para poder organizar a tabela e tirar daí todos os dados necessários, né? Então, deixa eu ver aqui o que mais dá para falar a respeito. Falar aqui um pouco sobre a representação gráfica de uma distribuição. Tem a questão também, mas essa daí eu vou deixar mais para parte da leitura de vocês, que é a frequência relativa e tudo, que simplesmente é aquela questão de envolver porcentagem, né? E porcentagem vocês já sabem fazer, né? A gente já viu isso na aula anterior. Quando você pega a porcentagem de uma classe e divide pelo valor total, você tem a frequência relativa, tá? Então, isso aí está de uma maneira bem nítida lá no texto, não vou nem tratar isso aqui. Simplesmente é uma extensão daquela ideia de porcentagem que vocês já conhecem também. E cadê? Ah, sim, sobre o histograma. Ah, tá aqui. Então, a representação gráfica. Então, fazendo aí um link mais claro ainda com a aula anterior, né, quando a gente falou um pouco sobre os gráficos, né, tem uma maneira mais frequente de se utilizar gráficos com distribuição de frequência que é chamado de histograma, né? Então, tem o histograma e tem o polígono de frequência também, e o de frequência acumulada, né? Esse de frequência acumulada tem até um nome interessante que eu não vejo aparecer com muita frequência nos livros, né? Que é o de ogiva de Galton, né? Mas vamos utilizar o de frequência acumulada, que eu acho que é mais comum, né? Então vamos falar aqui primeiro do histograma.
entender como ele funciona. É bem simples, para falar a verdade, é o mais simples de todos eles, né? Vou usar esse mesmo exemplo, né, para representá-lo graficamente. Como que funciona? É a mesma ideia de como a gente faz os gráficos desde sempre, né? Representar cada uma das colunas como em um dos eixos coordenados, né? Vai ser um gráfico bidimensional mesmo, né? Então a gente vai representar a frequência no eixo Y e no caso aqui da variável, que são as estaturas, no eixo X, né? E como a gente já colocou em classes, a gente vai representar cada uma das classes com tamanhos iguais, como estão aqui, no eixo X, do jeito que está aqui, né? Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Vou afastar um pouco mais essa figura aqui. Pronto, para dar mais espaço para o gráfico. Vamos fazer assim, ó. Aqui e aqui. Então, como eu disse, vamos colocar a frequência aqui na variável y e a estatura aqui na variável x. Vamos computar só o E aqui mesmo, tá? Como a estatura está dividida em 6 classes, vou tentar dividir isso aqui em 6 classes do tamanho, pelo menos aproximadamente igual. Aqui tá parecido, pelo menos, né? E a frequência vai até 11, né? Então eu vou colocar até aqui mais ou menos, aproximadamente, vou colocar 12, né? E vou dividir de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, né? E vamos tentar representar esses intervalos. O primeiro intervalo vai de 0 a 150, a gente pode imaginar que existe esse intervalo aqui. O segundo até 154, depois 158, 158, 162, 166, 170 e faltou o outro, né? Esticar mais esse daqui. 174. E vamos tentar, né, estabelecer que o primeiro intervalo de 150 a 154 tem frequência 4. Então a gente sabe que está um pouquinho acima do 3. Né? Deve estar mais ou menos aqui, ó. Então esse intervalo a gente vai desenhar ele aqui. Então essa é a ideia. Aí o próximo intervalo de 154 a 158 está no 9, ó. Então a gente pode fazer bem aqui, não, fazer assim. Tem outra maneira de fazer isso. Assim, né? E 154 a 158. Então vou só fechar a figura aqui, ó. Certo? E continuando, ó, 158 a 162 está no 11, então está um pouquinho abaixo do 12, né? A gente faz o mesmo procedimento.
Aqui, aqui e aqui. Para finalizar, falta quantos mais? Falta mais 3, né? 162 a 68 vai dar no 8, então um pouco abaixo do 9. Acho que aqui vai dar para fazer mais rápido. O outro é 66 a 70 vai ser no 5, então tá um pouquinho acima aqui, ó. E por fim, tá, o outro tá no 3, né? Tá quase nivelado aqui. Né? E temos aí o nosso histograma, tá? O que o histograma tem de interessante é o seguinte, é que a área de um histograma é proporcional à soma das frequências. Tá? Então tem essa característica que a gente pode utilizar nesse sentido. Né? E tem também que, no caso da gente utilizar as frequências relativas, a gente ainda obtém um gráfico de área unitária, né? Porque a gente está considerando a frequência relativa em relação... Por que relativa? Né? Porque em relação ao todo, como eu falei, a gente vai obter percentuais. Né? Você vai pegar essa frequência e vai saber quanto que ela representa em relação ao todo. Então você faz 4 sobre 40, então aqui vai dar 1 sobre 10, então isso aqui vai ser 10%. Então 9 sobre 40, aí você vai... E assim sucessivamente. Né? Você vai obter as frequências em relação ao todo, ao somatório. Né? Então, utilizando-se a ideia de que a área de um histograma é proporcional à soma das frequências, então, no caso das frequências relativas, a área do histograma vai ser a área unitária, vai ser a própria unidade. Né? Então, quando a gente quer comparar duas distribuições, né, de naturezas diferentes e tudo, é mais interessante a gente fazer isso utilizando histogramas de frequências relativas, né? Porque aí você deixa a natureza do problema de lado, você trabalha apenas com proporções, né? E em ambos os casos a área vai ser unitária. Tá? Então assim você foca apenas na razão entre elas e não em outros fatores que possam que tenham que ser ponderados mais na frente. Tá? E depois do histograma tem o chamado polígono de frequência. Aqui, né? Que ele é um gráfico de linha, né? Onde as frequências elas são marcadas sobre as perpendiculares ao eixo horizontal, né? São levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe. Então, basicamente o que a gente faria para poder fazer um polígono de frequência com base nesse gráfico aqui seria algo assim, ó, pegar aqui a partir dos pontos médios, né, e ligá-los. Peraí. Assim, ó. Ixi. Não ficou bom. Assim. Só que a gente teria que calcular o ponto médio certinho, né? Fazer retas corretas também ajudaria bastante. Né? Seria algo desse tipo, aproximadamente, certo? No polígono de frequências. Então, deixa eu tentar fazer assim, em vez de fazer aqui do jeito que eu fiz,
utilizar o mesmo exemplo, né? E fazer o desenho aqui, né, para ficar organizado. Tá, então, pera aí, vamos ver. Aqui, ó. Aqui. Né? Onde, né, fique bem claro, vou colocar aqui de outra cor, né? Esses pontos verdes que eu estou marcando aqui, eles são os pontos médios. Então, pontos médios das classes. Então, de uma maneira bem direta, é basicamente isso que se trata um polígono de frequência, né? E, bom, esses são os mais comuns, né? Tem os outros que a gente não vai tratar muito, são os polígonos de frequência acumulada, depois tem um pouco sobre as curvas, né? Curva polida, curva em forma de sino, curva assimétrica, curva... Enfim, são basicamente nomes que são dados às curvas, e o fato de eu não tratar a respeito delas é que no livro ele basicamente não faz nenhum aprofundamento, né, sobre essa parte, então eu não vi muita necessidade de tratar, mas vocês podem dar uma lida lá, só para título de conhecimento, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Não? Tranquilo? Bom, então... Tranquilo não. Que nada, para estar tranquilo. Bom, então nesse caso, vou deixar aí uma listinha para vocês praticarem, né? Como sempre. E a gente se vê então na semana que vem, né? Pelo menos nessa matéria. Beleza? Então boa noite a todos e até a próxima aula.